Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Helena Responde. E é o seguinte, eu vou usar esse espaço aqui para falar com você que é jovem e deseja começar a empreender nesse ano de 2020, finalmente perder aí a virgindade no mundo do empreendedorismo, tá? Mas eu sei que você tá cheio de dúvidas, você tá cheio de medos, você não sabe exatamente como começar, você não sabe como precificar o serviço ou o produto que você quer ofertar para sua audiência, muitas vezes você não sabe nem como ofertar ou como construir uma agenda do absoluto zero. Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa série de podcasts, tá bom? Cada podcast vai ter um tema específico para a gente conseguir se aprofundar mais no assunto e eu tenho certeza que vai fazer com que você saia do absoluto zero e finalmente comece a empreender, entrar aí no mundo do empreendedorismo, que eu sei que é o teu sonho e por isso que eu quero falar com você. Então vamos lá, galera. Nesse primeiro episódio eu quero contar um pouco da minha história e o porquê que eu resolvi fazer esse projeto voltado para jovens, tá? Por que eu resolvi conversar com você que é jovens justamente nesse cenário do mundo onde as pessoas gostam muito de dizer que jovem não quer nada com nada, que jovem só quer putaria, só quer farra, né? Só quer fingir que está fazendo faculdade para não ter que trabalhar. E realmente existe uma parcela de jovens, né, que tá desse jeito mesmo, que não quer nada com nada, mas existe uma outra parcela que realmente tem uma veia empreendedora, que tem vontade de mudar a sua história, muitas vezes a história da sua família, mas tem medo ou enfrenta dificuldades ou não sabe exatamente como estruturar tudo isso. E é por isso que eu resolvi fazer essa série de podcasts, tá? É claro também que tem muito a ver com a minha história e por isso que eu vim compartilhá-la com vocês. Eu sou empresária desde os meus 16 anos de idade, tive meu primeiro negócio com 16 anos de idade. Mas antes disso, quando eu era bem pequenininha, o meu pai ele era vendedor numa fábrica de vela, tá? E eu lembro que a nossa situação era muito difícil, assim, mesmo. A gente passava muita dificuldade, a gente comprava roupa nova só no Natal. E era engraçado que minha mãe era professora, né? Então ela pegava o 13º dela, ia lá numa loja bem baratinha, comprava uma roupa de Natal, uma roupa de Ano Novo. E essa roupa eu tinha que usar o ano inteiro como se fosse minha roupa nova. Então eu ficava lá no guarda-roupa separado, roupa nova, e eu usava o ano inteiro. O resto eram roupas que a gente ganhava de alguma amiga da minha mãe. Ah, olha, não tá servindo mais. Perceber que a gente tava sem blusa, eu acho, né? Ia lá e pegava umas blusinhas assim da filha, ela dava pra minha mãe, olha, minha filha não tá servindo mais, e dava umas roupinhas para minha mãe. O meu tio também me ajudava muito meu pai nessa época, porque meu tio tinha uma condição um pouco melhor, e aí ele ajudava meu pai na medida do possível e tal. E assim, era uma vida assim, bem difícil mesmo. Eu me recordo quando eu era criança, eu chegar pro meu pai, era uma sexta-feira, ele tinha chego de viagem, né, porque ele era viajante, então ele saía na segunda-feira e voltava na sexta. Muitas vezes ele ficava, às vezes, 15 dias fora, 20 dias fora, e não tinha essa facilidade de telefone, então você pega o teu telefone, liga para conversar, não existe isso, né? Não existia isso naquela época, então eu ficava realmente até 20 dias sem falar com meu pai, muitas vezes. E meu pai chegou um dia de viagem e eu falei, pai, eu tô morrendo de vontade de comer cachorro quente. Você pode comprar um cachorro quente pra mim? Naquela época, o cachorro quente devia custar o quê? R$1. E meu pai falou assim, filha, eu não tenho R$1 pra comprar um cachorro quente pra você. E eu entendi, né? Eu falava, pai, não, tudo bem, não tem problema, a gente come em casa, mas aquilo lá, meu pai conta que foi assim, ele engoliu seco aquilo ali e foi muito difícil para ele olhar para os filhos, não ver prospecto, não ver prospecto de crescimento na empresa que ele estava, ou ele arrumava uma outra empresa e aí ele vivia o resto da vida de funcionário. E aí é o seguinte, gente, tem gente que não tem nenhum problema em ser funcionário, né? Mas quando você é um funcionário, você está dizendo para uma pessoa que ela pode colocar preço no teu serviço. Então ela vai dizer para você, olha, você deve ganhar um salário mínimo, ou você deve ganhar R$2.000, ou você deve ganhar R$3.000, enfim. Você está dizendo para alguém que ela pode colocar um valor no teu serviço. E quando você é um empresário, principalmente se você é um empresário, empreendedor com vontade, com garra, você entende que é meritocracia. Você entende que quanto mais você trabalhar, mais oportunidades você vai ter. E existem pessoas que não querem que ninguém coloque um preço na sua hora. E eu sou esse tipo de pessoa, meu pai era esse tipo de pessoa e ele estava já se incomodando com aquilo, né? Então eu posso ter uma vida mediana,
eu posso até conseguir uma empresa melhor, mas é só isso, eu não posso mais, sabe? Eu não posso dar um futuro melhor para os meus filhos, eu não posso encher os meus filhos de esperança, dizer assim, é possível sim a gente sair do zero, a gente sair da merda, literalmente, e poder construir um futuro melhor. E bem nessa época, o meu pai recebeu uma herança, a mãe dele faleceu, e ele recebeu uma herança que era em torno de R$2.000, tá? E ele pegou esse dinheiro e falou assim, eu lembro que ele falou pra minha mãe, Josi, nós vamos começar o nosso negócio agora, nós vamos mudar a nossa vida com R$2.000. E todo mundo, na época, os amigos dos meus pais, né, o pessoal, os vizinhos, falava, gente, cara, é muito maluco, né? Ele vai pegar esses R$2.000 e guardar numa poupança para quando essas crianças crescer, fazer uma faculdade, né, poder arrumar um emprego. O cara vai torrar esses R$2.000 e ele não vai virar bosta nenhuma, né? Eu lembro de ouvir isso muito, de muitas pessoas na época, assim, em relação ao meu pai. Eu lembro dessa movimentação, né? Claro que eu não entendia, porque eu era muito criança, eu tinha meus 8 anos de idade, não entendia muito bem, mas eu lembro dessa movimentação. E aí meu pai saiu e voltou com um rolo de arame, um rolo de malha, e minha mãe tinha uma máquina de costura, e meu pai falou assim, ó, uns papelões, que daí ele fez os moldes de coador de café, umas embalagenzinhas de plástico e tal, e trouxe umas etiquetas impressas em impressora, gente, preto e branco, tipo, pra cortar e grampear, sabe? O negócio era bem, bem precário mesmo. E ele comprou essas coisinhas, trouxe, produziu os primeiros coadores dele, colocou no carro e foi embora pra vender. E ele voltou de viagem com todos esses coadores vendidos, né? Só que como todo começo de negócio, é claro que ele ficou muito feliz, mas ele precisava recomprar produto, fazer produção de novo e assim foi indo. Só que ele não tinha uma estrutura, ele tinha pedido as contas do emprego dele. Ele fez a minha mãe pedir as contas do emprego dela na época, só para trabalhar com isso. Então a gente começou a passar mais dificuldade do que a gente passava antes, né? E aí o povo falava, desiste, Gilmar, vai lá procurar um emprego, deixa sua mulher voltar a dar aula na creche, pelo menos você vai ter comida para dar para os seus filhos. Meu pai não ouvia, meu pai continuava, perseverava. E ele começou a fazer os seus primeiros clientes. Eu conto essa história no meu livro mais aprofundado, tá? Então quem quiser saber mais histórias da minha infância, baixe o meu e-book que vocês vão saber. Deve ter o link lá no meu Instagram. Então você baixa o meu e-book e aí você vai ter mais informações da minha história. Mas basicamente, o começo da empresa dos meus pais foi assim. Foi muito difícil, foi muito perrengue, mas meu pai não desistiu. Nem por um segundo, ele não tinha a possibilidade de dar errado. Para ele, na cabeça dele, já tinha dado certo e ele ia ganhar muito dinheiro. Então, na verdade, as pessoas riam da ideia dele, porque falavam, gente, coador de pano, todo mundo usando Melita agora, né? Que esse louco tá vendendo coador de pano? Vai morrer de fome. Tinha outros comentários do tipo, cara, ele é pobre. Ele tem que entender que ele é pobre. O que ele tá querendo ser empreendedor? O que ele tá querendo ser empresário? O que ele tá querendo ser chefe? Ele tem que trabalhar para as pessoas. Ele ouvia coisas do tipo, ele vai matar a família inteira de fome. Ele tá colocando tudo a perder. Ele não pensa na família. Então ele ouvia uma série de coisas, que ele era maluco, que ele era doido, mas ele focou e continuou trabalhando, continuou fazendo e fazendo e fazendo. E aí eu pude ver, acompanhar o meu pai não ter condições de comprar um cachorro quente para a filha, para mim, com 8 anos de idade, e ver o meu pai com uma estrutura massa, com funcionários, com nome no mercado, produzindo o melhor coador hoje de pano, é completamente diferente, tô fazendo merchan não, tá, gente? Mas é completamente diferente dos outros, porque você vê que é com muito amor, com muito carinho. Claro que hoje a empresa dos meus pais, eles têm um leque de produtos muito maiores e tal, mas ele começou e o carro-chefe até hoje é o coador de café. E eu vi, então, eu pude ver um cara saindo do zero, da miséria, da merda. Gente, literalmente, a gente não veio de família rica, meu pai não tem pai e mãe ricos. Não, muito pelo contrário, sabe? Meu avô foi um cara que teve muito dinheiro e perdeu tudo. Então, assim, não tinha como contar muito com a família. E o meu pai era um fudido, minha mãe também. E aí, pensa,
Eles saíram do nada mesmo e construíram um negócio muito rentável, muito lucrativo e puderam viver coisas maravilhosas. E aí eu ficava olhando, eu achava aquilo bonito, né? Achava aquilo bonito, mas você vai crescendo, vai fazendo 11, 12, 13 anos, né? Tava lá, tô folgada. Você esquece da pobreza. Você literalmente esquece da pobreza. E eu cheguei nesse nível que eu tinha esquecido que um dia eu tinha sido pobre, que um dia eu tinha passado necessidade, né? Dificuldade financeira. E aí, meu pai olhou pra mim e falou, com 13 anos, você tá muito folgada, você tá se achando demais, você vai agora trabalhar na empresa, um período de tempo, era de 1 a 2 horas por dia, pra você poder ganhar a sua mesada. E eu achei aquilo cúmulo, né? Mas eu ia lá, ficava sentada, ficava no escritório, ficava grampeando papel, ajudando o pessoal no escritório, né? Eu descia lá pra produção, ficava fazendo uns coador e tal. Mas era só interno mesmo, eu era uma criança. E meu pai olhava e via que eu estava incomodada, que não era meu perfil aquilo, né? Eu era muito comunicativa, eu gostava de vendas, eu tinha tido já contato com vendas anteriormente. Então eu gostava disso, né? Tava na veia, tava no sangue já. E aí meu pai olhou, com 16 anos, eu lembro que ele me chamou, levou eu numa loja de pet shop. E ele falou assim, e aí filha, o que você achou dessa loja? Gente, a loja era horrível, era um ponto horrível, era do lado de um bar mesmo, boteco. Ficava aquele monte de bêbado no bar lá. Era fachada feia, não tinha nada, não tinha banho tosa, não tinha nada, era uma loja horrível. Eu acho que era a pior loja de Rio Preto. Ele me levou e falou, o que você achou dessa loja? Eu falei assim, uma bosta. Meu pai falou assim, então, essa bosta a partir de hoje é sua e você me deve X reais, porque eu paguei isso, eu vou investir isso na loja, a gente vai beber banho tosa e tal. Como você não tem dinheiro, eu vou pagar, mas você vai ter que me pagar centavo por centavo. Eu falei, oi? E eu entrei num desespero, 16 anos de idade, todos os meus amigos, eu pensava só na formatura. Tava todo mundo pensando, o problema do meu mundo, né? Dos meus amigos era a nossa formatura, que roupa vai usar, que cabelo vai fazer, que menininho vai beijar. Era isso os problemas daquela época. E aí meu pai vem com um abacaxi desse tamanho, eu lembro que eu não contei pra ninguém. Porque eu tinha vergonha, eu falava, como que eu vou falar pra alguém que eu vou ter que trabalhar? E meu pai me emancipou, colocou a empresa no meu nome, tipo assim, é sua mesmo, sabe? Um negócio sério. E eu fiquei muito em desespero. Eu lembro de ter chorado muito esse dia, fiquei muito desesperada, não sabia o que fazer. Mas aí eu só chorei esse dia. No outro dia eu acordei e falei, agora vamos lá, eu preciso resolver. Eu tô com um problema. Meu pai não tem negociação, eu realmente devia aquele valor pra ele, eu realmente teria que pagar aquilo pra ele, eu realmente teria que fazer as coisas acontecerem, porque não tinha outra alternativa com os meus pais, sabe? Principalmente com meu pai. E aí a gente começou a trabalhar e tal. E o que eu fiz? Eu comecei a conversar com pessoas mais velhas. Pessoas que já tinham negócio, comecei a me relacionar com gente mais velha, porque eram pessoas que tinham experiência de mercado. Naquela época você não tinha internet com essa facilidade de hoje, você pode abrir um vídeo no YouTube como esse e tirar suas dúvidas de empreendedorismo, você que é jovem, e saber como é que os bastidores, tudo que você vai passar, tudo que você vai ter que rever, né? Principalmente quando você estiver no campo de batalha. Tudo que questão de precificação, aquela coisa, quanto eu cobro num banho, sabe? Quanto realmente me custa um banho. E às vezes a gente não sabe de tudo isso antes de ir para o campo de batalha. E eu tava nessa situação, muito jovem, não tinha experiência. E eu comecei a fazer amizade com pessoas mais velhas, né? E o meu negócio começou a ir bem, a gente fez uma reforminha na loja, comecei a ter minha cartela de clientes, comecei a atender mais gente. E o negócio começou a ficar bom. Eu comecei a ganhar dinheiro. Eu lembro que eu era a rica dos meus amigos com 17 anos, né? Já tinha me formado na escola. E aí eu tava rica. E aí veio a questão. Todos os meus amigos indo pra faculdade. E eu tava numa ascensão do meu negócio. E eu tava gostando, eu tava curtindo aquela coisa de eu ter dinheiro, né? E ninguém na minha idade tinha, né? E eu tinha. Eu tinha dinheiro para pagar minha carta, por exemplo, minha habilitação. E todo mundo tava esperando os pais pagarem as suas habilitações. Então, assim, era muito legal, era muito massa. E ao mesmo tempo eu ficava dividida, porque todo mundo falava, de faculdade, de farriar, de nenhum problema, né? E eu tava assim, e agora? Eu continuo, eu vou pra faculdade, o que eu faço? E eu resolvi falei, pai, eu acho que vou fazer cursinho. Fui pro cursinho, eu lembro que eu assisti, gente, eu fiz 6 meses de cursinho,
para prestar vestibular, eu entrei 3 vezes na aula, o resto eu só fiquei farreando mesmo e gastando todo o meu dinheiro. E aí eu comecei a deixar o meu negócio ao Deus, né, dará. E aí eu falei, nisso tudo assim, eu falei, cara, acho que eu vou abrir minha segunda loja. Já não tava me dedicando muito à primeira e ainda resolvi abrir a segunda. E meu pai deixou, deu corda. E eu fui abrir a segunda loja, beleza, coloquei uma funcionária lá, coloquei uma funcionária na outra pra cuidar. E eu ficava indo, mas eu ficava mais na nova, né? Na loja nova. Até que eu percebi, quando eu terminei meu cursinho e eu decidi que eu não iria fazer faculdade aquele ano mesmo. Eu tava cheia de dívida, cheia de problema, cheia de coisas, e eu percebi que um negócio ele não anda sozinho. Foi uma das primeiras lições que eu aprendi. Eu precisava me dedicar ao meu negócio. Eu precisava realmente, um negócio para ele acontecer, você precisa se doar, dar tempo. E vai ter um episódio no podcast falando sobre tempo, né? Que tem pessoas que entram no mundo do empreendedorismo porque querem ter tempo, né? Porque acham que eu vou ter liberdade de tempo, que eu vou ter tempo para tudo, para minha família, para sair com os meus amigos, para ir tomar um café da tarde, o horário que eu quiser. E não é bem assim que funciona, né? O empreendedor, você que é empreendedor já que está me assistindo, sabe muito bem do que eu estou falando. É vida louca mesmo, assim, é um negócio muito louco. A gente está sempre pensando em melhoria, até a gente entrar num nível assim. É claro que a gente tem uma flexibilidade de horários muito maior, né? E eu sei que eu posso ganhar quanto eu produzir, pelo quanto eu produzir. Mas não é tão o mundo da Alice no País das Maravilhas como a gente acha, ou como muitas pessoas acham. E aí, eu me vi ali, com 19 anos de idade na época, falida pela primeira vez. E eu falei, cara, eu já tinha visto meu pai falindo algumas vezes ao longo do percurso, né, do processo, dos meus 8 anos até os meus 19, meu pai já tinha falido algumas vezes. E eu falei, cara, eu fali com 19 anos, eu tô muito fodida. Eu chamei meu pai e falei, pai, fali. Meu pai falou, que legal, que bom que você faliu com 19 anos. Porque agora o que você aprendeu com tudo isso? Eu falei, pai, eu aprendi que eu não posso deixar na mão de ninguém, que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que fazer as coisas acontecerem, chorando e tal. Meu pai falou assim, que bom que você aprendeu tudo isso com 19 anos. Eu tive que aprender isso com 2 filhos para criar, né? E tendo realmente muitas responsabilidades. Você só tem você para se manter. E mesmo assim, se acontecer alguma coisa, você mora na minha casa, eu não vou deixar você passar necessidade. Então, você está num lugar muito, muito privilegiado, um lugar que eu nunca estive, meu pai falou. E eu, puta, verdade, né? E na época eu falei, pai, olha, eu já cheguei num nível, já fechei a primeira loja, porque não tinha mais condições, a loja já estava com um ponto muito queimado e tal, então a gente fechou a primeira loja. A segunda loja, a primeira loja que era minha de renda muito boa, eu não estava mais conseguindo levar, e aí eu resolvi vender a minha loja para poder pagar todas as minhas contas e ver o que eu ia fazer. E aí eu consegui vender a loja. Eu lembro que eu saí com um carrinho bem velho na época, e para uma pessoa que já andava na época de Corolla, de Picasso, tinha aquela Citroën Picasso, então eu tinha andado já com carros muito bons e fruto do meu trabalho também, e de repente tá andando num Versalhes sem pintura, sabe? E eu falei, cara, nossa, eu não aceito ficar nesse lugar, né? Já experimentei tanta coisa boa, quem vê pensa, né, gente? Tinha tido 3 anos de experiência, achava que minha vida tinha acabado. Mas é normal, tá? Às vezes você tá nesse momento, né, na sua vida assim. Às vezes você já começou, já empreendeu uma vez e agora você tá até meio traumatizado. Falando, meu Deus do céu, fiz tudo errado. Então esse é o momento de você ter autocrítica e de você criar maturidade profissional. Uma maturidade de empreendedor. Que é você avaliar todos os pontos negativos, tudo de ruim que você fez e melhorar. E continuar, não desistir, gente. Ir lá e abrir um próximo negócio, enfim. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de marketing de rede. Eu lembro que eu estava devendo e para entrar nessa empresa eu tinha que pagar 10 mil reais. E eu fui lá, juntei tudo de dinheiro que eu tinha e ainda faltava 9.900 reais. Legal, né? E aí eu falei, cara, beleza, vou fazer o quê? Para minha avó. Pedi dinheiro para minha avó, porque meu pai não ia me dar dinheiro. E aí eu falei, vó, você não faz um empréstimo no seu nome? Minha avó era aposentada, você não faz um empréstimo no seu nome? E eu vou pagando aí em suaves prestações, né? Minha avó falou, tá bom. Ela foi, conseguiu esse empréstimo para mim e eu fiquei pagando a minha avó. Eu lembro que eu paguei acho que 4 anos a minha avó, esse empréstimo.
E eu comecei meu negócio, eu achei que eu ia abalar, né? Porque minha mãe conhece bastante gente, eu conhecia bastante gente, eu participava de grupos de igreja e eu achei que eu ia abalar. E aí eu me deparei num obstáculo que eu não tinha, por exemplo, na loja física. Porque a loja física, você tem uma fachada, querendo ou não, as pessoas passam de carro. Você tem a facilidade de fazer panfleto, de divulgar a sua loja. Você tem a facilidade de divulgação, por exemplo, numa rádio. E no marketing de rede, não. É assim, ó, boca a boca, você ir lá e ofertar o teu produto, né? E eu falei, cara, e agora? Eu lembro que passou o primeiro mês, os meus únicos clientes eram meu pai, minha mãe e meu irmão. Que meu irmão tinha emagrecido bastante e eu trabalhava com emagrecimento. E aí eles eram os meus únicos clientes. Eles foram meus clientes, eu acredito que foram uns 6 meses, 7 meses, eles eram os meus únicos clientes. Daí eu falei assim, um dia eu acordei e falei, vou vender tudo esse aí, produto que eu tenho a preço de custo e não vou mais fazer esse negócio. Não vou mais, eu tentei demais, 8 meses tentando, 7 meses tentando. Tentei demais, não sei o quê. E parece que as coisas, parece que o universo... E existe uma razão para isso, eu vou contar num outro episódio, mas existe uma razão para as coisas começarem a acontecer nesse prazo, depois de um ano, assim, parece que as coisas começam a acontecer. E tem uma razão para isso, e depois eu compartilho com vocês. E de repente, uma amiga liga e pede um produto, e aí eu começo a vender. E eu não precisei vender a preço de custo. E eu comecei a ter clientes, E aí você vai empolgando, né? E aí eu lembro que eu vendia, eu tinha meta de venda, todos os dias eu acordava com a minha meta de venda pessoal. Não era que a empresa colocava meta, não. Eu colocava as minhas metas de venda, porque se você acorda todos os dias, simplesmente... Essa é uma outra lição, gente, que eu aprendi. Se você acorda todo dia simplesmente por acordar, seu dia não vai dar bom. Pode ter certeza que o seu dia não vai dar bom. Você tem que acordar tendo objetivos. Você tem que acordar tendo uma meta. Não adianta você acordar, tô vivendo só por viver. Não! Você precisa viver tendo significado, tendo sentido na sua vida. E aí eu acordava todos os dias com a minha metinha diária ali, porque eu precisava bater, porque eu tinha que pagar meu carro, que eu tinha comprado um carrinho parcelado, eu tinha que pagar o meu seguro, eu tinha que pagar meu combustível, porque eu viajava muito, eu tinha que pagar as minhas coisas, porque eu fazia academia com personal, era caro, né? Então eu tinha as minhas coisinhas que eu gostava de fazer. Eu gostava de me vestir bem, eu gostava de comer bem. Então, meu negócio, eu tinha que pagar os meus custos do meu negócio, eu tinha que retornar produto. Sempre fui muito certa nessa questão de administração financeira, porque eu tinha aprendido lá atrás com o meu pet shop. Então eu trabalhava bastante, né? Eu ralava bastante e eu comecei a ter reconhecimento por isso. Eu lembro que eu era uma das melhores vendedoras da minha região e eu era sempre em destaque em relação a isso. Eu era uma pessoa que estava em ascensão, eu abri um negócio de atividade física e o meu negócio bombou. Então, assim, o negócio estava indo muito bem e foi quando eu olhei para tudo isso que eu estava fazendo e quantas pessoas eu já tinha ajudado e eu falei, cara, é isso. Eu nasci para ajudar pessoas, mas não só no emagrecimento, eu queria mais, eu queria poder ajudar, contribuir com pessoas de uma forma muito mais profunda, né? De uma forma onde fosse avassaladora, onde pudesse mudar a vida dessas pessoas. E foi aí que eu percebi que não fazia mais sentido eu fazer o que eu estava fazendo. E foi uma loucura, gente, porque todo mundo falava, mas você vai parar agora? No teu melhor momento? Eu falei, exato. Eu não vou... Por que eu vou esperar cair meu rendimento? Por que eu vou esperar cair minha produtividade? Por que eu vou esperar e vou sair de uma forma tão feia? E sendo que eu fiz uma história tão linda durante esses anos que eu passei, que foram em torno de 4 anos. Não, eu preciso sair bem. E aí eu anunciei que eu iria parar. E aí até passei a ser alguns clientes para algumas pessoas que na época trabalhavam comigo. E eu fiquei um tempo parada. Foi bem numa época que eu estava prestes a me casar, e aí eu já aproveitei, fiquei focada no casamento, e aí a gente casou, e aí eu fiquei focada em organizar a minha casa, o meu apartamento, e aí entrei na rotina. Eu falei assim, vou tentar ser dona de casa. Tudo bem que tinha a empresa dos meus pais, que eu prestava alguns serviços para eles, né, na parte administrativa, mas eu fiquei parada em casa,
sendo dona de casa. Gente, eu entrei numa depressão profunda. Passei por um momento horrível na minha vida, uma crise existencial. Parecia que eu era um lixo, assim, não fazia sentido pra mim. Nada contra quem quer ser dona de casa, quem quer ser mãe, quem quer se dedicar à profissão do lar mesmo. Muito pelo contrário, é muito bonito e realmente trabalha bastante, você tem bastante desgaste físico e de tempo, né? Porque você cuidar de uma casa e tal. Mas é porque não tinha nada a ver comigo, gente. Não tem nada a ver com o meu perfil. E não tem nada a ver com o perfil de você que quer empreender, que tem como a carreira como algo muito importante na sua vida, né? Não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E certo, um belo dia eu acordei e falei, eu decidi que hoje vou mudar minha vida. E aí eu já conhecia o coaching, já conhecia um pouco da metodologia, até aplicava ela no meu antigo trabalho, que era de emagrecimento. Mas eu falei, é isso, eu vou fazer um curso e vou ir pro campo de batalha. E eu lembro que era caro pra mim na época, e mesmo assim eu fui lá, paguei e fiz. E aí, terminei o curso, voltei pra casa, animada, meu Deus, e agora? Como eu vou ter os meus primeiros clientes? Como eu vou dizer para as pessoas que eu vou começar um negócio novo, do absoluto zero, que eu mudei de profissão? O que eles vão achar de mim? Eles vão achar que sou fogo de palha, eles vão achar que eu não sei o que eu quero da minha vida. Gente, começou uma crise. E eu comecei a perceber que essa crise acontece com várias pessoas. Com várias pessoas que também querem empreender e aí, de repente, querem fazer algo diferente ao longo do percurso. E aí fica cheio de medo, cheio de receio. É pior do que começar do zero, eu acho. Mudar sua profissão, começar algo novo, é pior, eu acho, do que começar do zero. Porque você já vem cheio de medo, você já vem cheio de angústias e preocupado com o que todo mundo vai pensar, com o que todo mundo vai achar. Meu Deus, vou ter que fazer vídeo. Não quero fazer vídeo. Aquela coisa toda de começo de carreira. E eu falei, bom, se eu preciso começar, vou começar por quem? Pelo meu irmão e pelo meu marido. Eles vão ser as pessoas, eles vão ser meus cobaias. E eu cobrei dos dois. Eu lembro que eu fiquei insistindo, meu marido topou na hora, né? Mas meu irmão ficou, eu não quero ver que esses negócios pra cima de mim, não, né? Ver que esses negócios de coach pra cima de mim, que eu não quero isso, não sei o quê, eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar nada. E meu irmão na época era muito folgado. Ele trabalhava para os meus pais, entre aspas, né? Se você está assistindo esse vídeo, irmão, você sabe muito bem que é verdade. Ele ficava pedindo carro emprestado do meu pai, não ia bem na escola, só tava interessado em pegar as menininhas na escola. Tava tipo assim, gente, de verdade, meu irmão. Eu olhava pra ele e falava, gente, ele é um verdadeiro bosta. Fazia nada, fingia que trabalhava, ia lá na firma, ficava fingindo que estava trabalhando, ganhava aí sei lá, R$1.000, um salário do comércio, pra fazer nada. E só reclamava também com aquela cara dele de bosta, né? E eu falei pra ele, eu falei pra mim mesma, se eu mudar o meu irmão, que é um boçal, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida, né? Na minha carreira. E aí eu fiquei insistindo. E meu pai, ele, não vou fazer. Meu pai falou assim, vai filho, coitado, eu pago essa sessão pra você. Vai ajudar ela, coitada. Ela quer começar, né? Você tem que ajudar a tua irmã e tal. E meu irmão falou, tá bom, eu vou. Eu lembro que ele chegou na sessão, ele foi meu primeiro cliente. Ele chegou assim, tava toda empolgada, animada, com os caderninhos, com as coisinhas, tudo, né? Nossa, vou atender meu primeiro cliente e tal. E ele sentou com aquela cara dele e eu perguntei pra ele, e aí, quem é você, Júnior? Quem é você? O que você gosta de fazer? Né? E ele olhou bem pra mim, ficou olhando, pegou as coisas dele e falou, não quero mais fazer a sessão, e foi embora. Eu lembro que eu fiquei louca, assim, e chorava, eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo, eu acho que eu sou a pior profissional do mundo, eu não sirvo para ser coach, meu irmão não conseguiu fazer uma pergunta, eu não deu 5 minutos de sessão e fiquei desesperada. E fiquei desesperada por alguns dias, até que meu irmão me ligou e falou assim, eu tenho a resposta para a pergunta que você me fez. Vamos encontrar. E aí eu fui encontrar com ele, ele falou, eu quero isso, eu sou isso, eu quero fazer isso e tal. E eu lembro que meu irmão saiu de um boçal, que ganhava dinheiro dos meus pais, usava o carro dos meus pais, para ganhar, sei lá, 20 vezes mais do que ele ganhava.
para ser sócio do meu pai, para comprar o primeiro carro dele. Não foi qualquer carro, gente, foi um Jetta, tá? Foi um Jetta, comprou lá com o dinheiro dele e começou a ter a carreira dele, seguir a carreira dele. Então mudou completamente a forma como ele se relacionava com a profissão dele. E aí eu fiz uma sessão com uma amiga, ela também mudou a vida dela financeira, a vida dela profissional. E aí eu fui ajudando outro, um na profissão de odontologia, outro na profissão da música, outro na área da beleza, outro na área de emagrecimento. E eu vi que começou a crescer o meu negócio, eu vi que as pessoas começaram a ter resultados. Só que tinha um denominador comum. Por mais que eu atendesse como life coaching, né? Eu tinha um denominador comum. As pessoas que entravam na minha sessão, elas mudavam a vida profissionalmente porque eu falava muito de empreendedorismo. Eu pensei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso falar com as pessoas sobre empreendedorismo. Eu preciso fazer elas terem um crescimento nas suas vidas profissionais, né? E aí eu comecei a atender algumas empresas, atender pessoas, profissionais liberais, atender pessoas para identificar qual é o seu segmento, qual é a carreira que ela quer seguir. E aí eu comecei a atender pessoas nesse sentido e comecei a ter vários resultados nesse sentido. E aí eu percebi, fazendo uma análise, eu percebi que tinha outro denominador comum nesse meu nicho que eu peguei, que era que todas as empresas que eu atendi e que eu ainda atendo são de jovens empreendedores. Todos são jovens empreendedores até 35 anos. E eu falei, cara, e todos assim, também ralando, muitos tem pais que tem grana, que tem dinheiro, mas mesmo assim estão lá e sonham com o seu reconhecimento, com o seu mérito, com o seu crescimento, sabe? É muito legal isso. E aí eu comecei a perceber que sim, os jovens, existem muitos jovens no Brasil que estão aí só para curtição, só para farra, que não estão nem aí para nada. Mas os jovens no nosso país, uma grande parcela deles, eles querem ser levados a sério. O jovem no nosso país, como já dizia Charlie Brown, né? Os jovens no Brasil não é levado a sério. Mas os jovens no Brasil, eles querem ser levados a sério. Eles querem mostrar para o que eles vieram, de fato. E foi isso, assim, eu comecei a atender e falar com essas pessoas e percebi que... Por que será que eu falava só com jovens? Porque justamente a gente se conecta a pessoas que se parecem com a gente. A minha história é uma história de uma jovem empreendedora que faliu, que errou, mas que aprendeu e que conheceu muitas coisas no mundo business, que já passou por muitas coisas no mundo business, muitas coisas no empreendedorismo. E pode, sim, e conseguiu se organizar em tudo isso, conseguiu fazer dinheiro, conseguiu vender, eu já consegui vender produto, já consegui vender serviço, hoje eu vendo serviço, hoje eu vendo conhecimento, mas eu pude fazer disso um negócio. Tem muita gente que não consegue viver do coach, tem muita gente que não consegue viver disso. Nem do coach empresarial, nem do life coach, né? Hoje eu sou estrategista business, mas eu comecei lá atrás atendendo individual, life coaching, pessoas ali individualmente. Hoje eu faço estratégias para grandes empresas, inclusive. Eu vim do nada, assim como você, que talvez está me assistindo, ou não, porque quando eu comecei a empreender, eu vim do nada, mas quando eu comecei a empreender, os meus pais já tinham condições, às vezes você também tem pais com condições, mas você sonha em ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu mérito, pelo seu esforço. Se eu conseguir viver do meu trabalho, se eu conseguir fazer dinheiro, e não é pouco dinheiro, né? Se eu conseguir sair do zero ali e construir uma cartela de clientes, hoje atender grandes empresas, que inclusive eu quero trazer um quadro aqui, para eu conversar com outros empreendedores. Vou ver se eu consigo trazer algumas empresas que eu atendo, inclusive, ou que eu atendi, né? Para vocês conhecerem outras histórias de outros empreendedores. É um quadro aí que a gente ainda está desenvolvendo, mas futuramente eu vou trazer para vocês. E quero trazer esperança. Quero dizer que sim, você pode sair do lugar, não importa o lugar que você tá? Mas você pode sair da onde você está e conquistar todos os seus sonhos, tudo aquilo que você quer para sua vida, com muito trabalho, com muito esforço, com muito foco, com muita dedicação, tá bom? E é o seguinte, gente, se vocês gostaram desse vídeo, curta, comente, compartilhe com os amigos.
Não esqueça de se inscrever aqui e assinar o seu sininho para você não perder nada. E lá no meu Instagram eu vou soltar uma enquete hoje para vocês me falarem, ó, o meu Instagram tá aqui embaixo, Aline Torres. Então você vai lá, corre lá no meu Instagram, deixa uma pergunta para mim. Deixem várias perguntas, tá? Para eu poder responder aqui nos vídeos, para eu poder gerar um conteúdo. Eu quero saber o que vocês, quais são as dúvidas de você que está começando a empreender, de você que é jovem, que está começando aí no seu mundo, no mundo business, tá bom? Eu quero saber tudo para eu poder ajudar vocês com o máximo de conteúdo que eu puder fazer aqui para vocês. Não esqueça que todas as quartas-feiras, ao meio-dia, sai vídeo novo do canal, tá bom? Um super beijo e até a quarta que vem.